Aê, senhoras e senhores! Sejam bem-vindos a esse que é o primeiro episódio do ArrudaCast. Eu tô muito feliz de começar esse novo projeto. E, gente, já vou chamando você aqui para conhecer um pouco do meu canal do YouTube, que tem dicas de comunicação, de liderança, de empreendedorismo. E agora, todas as semanas, a gente vai estar aqui com o ArrudaCast, trazendo convidados especiais, falando também desses assuntos de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento profissional, de carreira, de comunicação, como empreender. A gente vai ouvir diferentes opiniões com especialistas de áreas diferentes. E sabe que eu tô aqui, ó, meio que pensando na minha carreira de televisão, tô relembrando da minha carreira de televisão, porque fazer aqui pras câmeras, fazer aqui com o fone de ouvido, eu relembro do tempo de Entretendo. Aliás, foram 13 anos na TV, depois mais um ano em outra emissora, eu fiquei na Band, depois na Record, e agora estamos aqui no YouTube, também nas plataformas de áudio, como o Spotify, por exemplo. Olha só, hein? E nesse programa de estreia, eu recebo ela, que está ali com o celular na mão, já fazendo uma live. Ela, Gabriela. Gente, assim, ela é minha esposa. Você vai falar assim, é nepotismo logo no primeiro programa. É claro que é nepotismo logo no primeiro programa, porque se alguma coisa der errado, pelo menos eu tô em casa, gente. Mas de verdade, além do nepotismo, Gabi tá aqui porque respeito e admiro muito o trabalho dela. A gente vai conhecer um pouquinho do que ela faz no seu dia a dia e por que ela tá aqui no ArrudaCast. Faz todo sentido para vocês. A Gabi, que é especialista em educação de filhos. Aí você se pergunta, mas Rafael, eu vim para esse podcast para eu falar sobre carreira, sobre negócio, sobre empreendedorismo. O que a Gabriela tá fazendo aí? Será que eu me enganei? Não, você não se enganou e você vai se surpreender com a presença dela hoje aqui. Olá, Gabriela, tudo bem? Que bom ter você aqui, meu amor! Tô nervosa, sabia? Oi, pessoal, nem sei pra onde eu olho, que é... Olha só, tá mostrando tudo. Câmera, aquela ali é a tua câmera, aquela ali é a tua câmera. Aquela ali é minha câmera. E o Ed tá bem rápido no corte. E aquela ali é geral. Mostra nós dois, ó. Aquela ali, ó, tá vendo? Do então, meio? Oi, tô geral. Todo mundo. Aí, Ed, quero você cortar assim. Aquela ali é minha, você não vê. Só o Ed vê se ele cortou. E aquela ali é sua. A gente testou muito o Ed agora. Entendi. Boa tarde, bom dia, boa noite. Depende do horário que a pessoa estiver assistindo então, e ouvindo. Pra você, né, boa tarde, bom dia, boa noite. É um prazer estar aqui como primeira, né, convidada do seu ArrudaCast e poder contribuir para o seu público de uma forma geral. Afinal, tudo é infância, então às vezes as pessoas falam, mas ela fala sobre infância, o que tem a ver? A infância é um terreno que a gente pisa a vida inteira. Então, tudo aconteceu lá e, né, reflete ao longo da nossa vida, então... Com certeza tenho como contribuir aqui com vocês. O adulto que a gente é hoje, já começa com uma pergunta já. O adulto que a gente é hoje, profissionalmente, a carreira que a gente escolheu, a forma como a gente lidera pessoas, ou a gente é liderado, tem a ver com a criança que a gente foi? Total, total. A forma como você foi educado na infância, né? Se você foi ousado, permitiu, né, que você pudesse ser ousado, pudesse ser criativo, pudesse... pensar diferente, pudesse argumentar, isso vai refletir de uma certa forma na sua vida profissional lá na frente, os seus medos, seus desejos, suas percepções. Então a infância ela é a base de tudo. Olha só que legal, você tem que ficar aqui até o final, porque a Gabi vai compartilhar segredos com você. Talvez o líder que você é hoje tenha alguma ligação, talvez não, tenha alguma ligação lá com o seu passado, com a educação que você teve dos seus pais, com uma presença que você teve deles, ou com uma ausência que você teve deles. E é muito importante você identificar tudo isso para você saber por que você toma determinados tipos de posição, ou determinados tipos de... às vezes você é um chefe mandão, ou às vezes você quer ser chefe simplesmente para mandar. Por que será que isso acontece? Ou você é uma pessoa que não tem boca para nada, você faz sempre a vontade de outras pessoas. Será que isso tem ligação com a infância? Então, eu quero te convocar, já que você chegou aqui nesse comecinho, a ficar aqui até o final, que vai ser uma aula, eu posso te garantir. Gabi, tá vendo que eu já tô... a pressão, né? Já tá botando a pressão. Eu tô elevando o nível do sarrafo aqui. Mas... você é advogada por formação, sim, OAB e tudo mais, colou grau, chapéuzinho.
advogou, bonitinho, né? Mas aí você um dia falou assim, não quero mais advogar. E aí você começou, se assumiu no Instagram como especialista nessa área de educação de filhos. Eu quero saber o que te levou a tomar essa decisão. Estou retrocedendo agora. Você sabia que a maior parte das pessoas que escolhem algum tipo de formação, profissão, e a profissão, ela tem a ver com as suas dores atendidas ou negligenciadas na infância. A maioria, não é todo mundo, né? Claro que isso pode ser polêmico, mas a maioria das pessoas que escolhem o direito, como eu escolhi, elas no fundo, elas querem fazer justiça, porque em algum momento da vida delas se sentiram injustiçadas. Não gostaram do que receberam, não acharam ideal, ou não acharam justo mesmo a forma como foram criadas, o que viram, né, diante da família. E eu posso dizer que fui uma dessas crianças, adolescentes, né. Eu queria fazer justiça de alguma forma, eu não tinha consciência disso, foi ter depois, quando eu comecei a estudar sobre o que eu dissemino hoje. Então, quando eu fiz o direito, eu acho que era uma necessidade minha de poder fazer justiça, de poder lutar pelos meus direitos, de poder ter voz, né, onde eu não pude ter, quando eu achei que deveria. E também era um jeito meu de ter valor, porque o meu valor estava na inteligência, estava no conhecimento. Eu sempre fui muito estudiosa, eu sempre fui muito bem na escola, na faculdade, sempre tirei boas notas, então o meu valor estava naquilo que eu fazia enquanto aluna. Então poder, né, ter uma faculdade diante de uma família que ninguém tinha uma profissão, me enchia, né, enchia a minha personalidade, né, o meu eu. Mas não me fazia feliz. Depois que eu descobri isso, foi quando a gente teve o Pedrinho, né, a gente teve nosso primeiro filho, e eu não tinha prazer em deixar ele para advogar, não tinha prazer em deixar a minha família para continuar na advocacia. Embora eu gostasse da advocacia, embora eu gostasse do trabalho, embora eu gostasse das leis, eu acho que o direito ele é muito importante para todo mundo, a gente ter noção do que a gente pode ou não pode, deve ou não deve fazer, mas aquilo não me brilhava os olhos. E, bom, minha história é meio longa, né, se eu for contar tudo, mas resumidamente eu percebi que eu precisava encontrar um propósito de vida e Deus veio falar no meu coração sobre isso. A educação respeitosa, a parentalidade consciente, ela caiu no meu colo um dia pela internet. Eu estava procurando algumas coisas para estudar sobre maternidade, para estudar para ser mãe, e descobri alguns sites de criação consciente, e comecei a ler, comecei a gostar de tudo que eu estava vendo, tudo começou a fazer muito sentido, e Deus foi colocando isso no meu coração, que eu deveria fazer isso. E um dia eu estava lá no COEX, trabalhando com a equipe que está aqui, atrás nos bastidores, estava trabalhando no método COEX com o Rafa, e eu escutei você falando sobre propósito, sobre a gente ir atrás daquilo que a gente queria, sobre colocar a cara a tapa, né, e fazer aquilo que te faz feliz, e eu falei, eu tô precisando disso pra mim, né, eu tô aqui sentada como staff, trabalhando, mas isso é pra mim. E depois daquele, não lembro se foi um sábado, se foi um domingo, mas eu lembro que no dia seguinte eu decidi tornar real isso. Eu já disseminava na nossa família, com alguns amigos, mas nunca falava abertamente sobre isso, e transformei o meu Instagram em profissional. Fiz o meu primeiro post sobre isso, que bombou. Eu lembro até hoje, acho que era um menininho subindo a escada e eu falando sobre o aprendizado da criança. E não parei mais, estou aqui até hoje. Feliz da vida. Orgulho, gente, orgulho. E para quem não conhece, o método COEX é o meu treinamento de desenvolvimento pessoal e profissional. COEX de comunicação extraordinária. Inicialmente ele foi criado para ensinar comunicação para as pessoas. A minha base de estudo e de ensino é pela comunicação. Mas a gente não se desenvolve pessoalmente nem profissionalmente se a gente não entende as habilidades que a gente tem de comunicação. Sabe, Gabi, muita gente me procurava para ensinar formas de se comunicarem, ou seja, a oratória, falar bem as palavras de uma forma bonita, e eu percebia que as pessoas não olhavam para dentro, não tinha preocupação, muitas pessoas não tinham preocupação com a essência, com os princípios, com os valores, ou de onde eu tiro, por que eu digo o que eu digo, qual é a minha missão por trás disso, qual é o meu propósito, quais são os meus porquês. E eu disse que eu odeio oratória, porque a comunicação não faz juízo de valor. Você pode ensinar alguém que tem boas intenções e alguém que não tem boas intenções para falar bem.
E eu não queria compromisso com as pessoas que não tinham compromissos com outras pessoas. Foi aí que a gente acabou aprofundando cada vez mais o entendimento da comunicação. E eu aprendi uma coisa. A melhor comunicação que a gente tem, ou a pior comunicação que a gente tem, não é aquilo que sai da nossa boca, mas a nossa comunicação com a gente mesmo. Às vezes a gente acredita que tem pessoas nos impedindo de crescer profissionalmente, quando na verdade quem está impedindo alguém de crescer sou eu mesmo. Eu fico ouvindo os meus medos, os meus receios, o meu medo do julgamento, o que as pessoas estão achando de mim, eu fico ouvindo essa voz interna. E eu aprendi o seguinte, e é isso que eu procuro ensinar, uma das coisas que eu procuro ensinar. Primeiro a gente precisa entender como está a nossa comunicação interna para a gente afinar e alinhar a nossa comunicação externa. O que você fez foi você se conhecer, entender suas necessidades, se entender para depois você ajudar outras pessoas. Então, saber se comunicar é primeiro você aprender a se comunicar com você mesmo, depois com as pessoas que estão lá fora. E o método QX, que é isso que você fez, ele é um pouquinho de tudo isso, é muito legal. E inclusive nessa semana que a gente está estreando o Arruda Cast, vai acontecer no fim de semana o método QX, o último de 2021. Se você estiver vendo ou ouvindo esse podcast depois, infelizmente em 2021, não vai ter mais. Só em 2022. Tomara que tenha vários em 2022, né? Mas muito legal isso aí. E eu lembro que o seu Instagram, ele era meio que fechado, não era pra todo mundo, né? Quantos seguidores você tinha e depois... E quantos você tem hoje? Eu tinha 200 seguidores, hoje 200? Tem 200. Não é 200 mil, viu, gente? 200. Não, 200 seguidores. Era só pessoal, né? Nem sei se chegava a 200, era mais amigos, conhecidos, familiares. E hoje eu tenho 37, eu acho, eu nem sei, 37 mil. E foi crescendo, né? Foi crescendo e crescendo. E eu falei, né, que a gente escolhe a profissão de acordo com as nossas dores. Se você for pensar, eu continuo fazendo justiça. Mas agora é mais pontual, né? É pela infância. E com certeza, a minha decisão precisou ser de dentro para fora. Eu precisei olhar para mim, para as minhas necessidades. Eu também não teria tomado essa decisão se eu não tivesse tido seu apoio. Então, acho que a família é importante, mas é verdade. Sem o apoio em casa, marido, mulher, se torna mais difícil, porque assim, os medos vêm, as inseguranças, afinal eu era advogada, é difícil ser advogada, é difícil passar no exame da ordem, eu já estava trabalhando, estava advogando, estava bem, estava crescendo, tinha tudo para começar a crescer na carreira como advogada, então você largar tudo isso para ser educadora parental, né? O que é uma educadora parental? As pessoas nem conhecem essa profissão. O que é uma educadora parental? Existe a educadora, né, que dá aula para os alunos, educadora física, e tem a educadora parental, que dá aula para pais, né? Então, eu educo pais, para que eles saibam conduzir os seus filhos. E não só os seus filhos, mas a si próprio, porque quando a gente cura a nossa criança interior, a gente reeduca, né, a gente se acolhe, a gente tem mais condições de estar preparado para educar os filhos. Agora, você faz algumas participações, tanto no Método QX, quanto no M12, que é a minha mentoria. A gente vai falar outras vezes disso aqui. Mas no M12, na mentoria, você fala sobre personagens que a gente adota na nossa infância. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. É Batman, Robin... Você gosta dessa parte, né? Os personagens, assim, a gente tem a infância, onde na infância o que os pais falam viram lei. Pode ver, as crianças, elas escutam, elas ouvem, elas concordam, né? Embora elas teimam algumas vezes, né? Não querendo fazer o que precisa ser feito, mas o que os pais falam se torna uma certa convicção, uma certa lei ali, uma crença na cabecinha dessa criança. Quando ela vai para a adolescência, essas convicções e essas percepções vão tomando corpo em forma de comportamentos, de pensamentos. E a gente chama, né, Laura Gutman, que desenvolveu essa teoria, ela chama isso de personagens adotados na infância. Então, esses personagens adotados na infância fazem com que a gente sobreviva aquilo que a gente não teve, né, da forma como a gente gostaria de ter recebido quando a gente era criança. Então, existe aquelas pessoas que adotam personagem fantasma, onde sempre está nos bastidores, e esses são aqueles que querem, né? Eu queria poder fazer algo, eu queria estar na frente das câmeras, por exemplo, eu queria estar fazendo um podcast, por exemplo, mas eu não acho que eu tenho valor, eu não acho que eu tenho capacidade, eu não acho que eu consigo. Ele se esconde. Ele se esconde, o personagem adotado vai ser sempre o de vitimização, né? O personagem mais quietinho, onde as pessoas precisam procurar por mim, não sou eu que me destaco.
né? E ele tem ganhos nisso. E aí entra um pouco naquilo que você explica, quais são os ganhos do seu comportamento, né? Eu acabo tendo o reconhecimento e a importância das pessoas através da minha dor, daquele meu fracasso, né? Daquele meu medo. E embora eu não goste disso, eu não consigo me livrar disso, porque isso me fez sobreviver. Então, assim, em meio a um caos emocional de uma família tóxica, violenta, com pais talvez alcoólatra, ou muita briga excessiva, ou muita falta de validação, eu me fechar, eu me isolar no meu mundo, me fez sobreviver a isso. Porque ali eu tô protegido, de certa forma. São crianças e adolescentes que não puderam expressar suas vontades, suas opiniões, por N fatores, né, N contextos. E aí, quando eles vão para a adolescência, onde agora eles podem, eles não conseguem, porque eles adotaram um personagem, né, da quietude ali. Se eu ficar no meu mundo, quietinho, no meu bastidor, aqui eu ganho alguma coisa. Porque quando eu fiz isso, eu tive um ganho. Eu evitei uma briga, eu evitei de apanhar, eu evitei uma agressão, uma humilhação, uma ofensa, um abuso. Então, eu levo isso para minha vida, ainda que eu não viva mais num ambiente tóxico. Tem a ver, eu não me exponho, portanto, eu não sou ridículo, eu não erro. Tem a ver ou não? Tem. Essa pessoa não consegue, né? Ela não consegue falar sobre ela não consegue dar as ideias que ela tem, né? Se mostrar mesmo, se revelar, mostrar sua capacidade. Ela nem se reconhece, na verdade. E não é só esse, existem vários outros personagens. Tem o personagem bomba, né, que a gente fala muito desse na maternidade, que é aquele personagem que ele explode com muita facilidade. Sabe, pavio curto? Uhum. Tudo explode, sangra em cima das pessoas. São pessoas que ora tá super bem, de repente tá mal-humorado. Essas pessoas normalmente são crianças que viveram nesse estresse constante emocional e não puderam, né? Eu gosto de usar o exemplo da mola, né? É que eu tô ao vivo aqui, tá acabando a bateria, vai cair a conexão aqui de quem tá assistindo no ao vivo. Mas uma mola, imagina uma mola, você pressiona essa mola e você fica segurando. Então, quando a gente é criança, a gente é essa mola, pressionada. Você não pode opinar, quem manda aqui sou eu, você não tem que fazer nada, eu posso chorar, você não pode, eu posso sofrer, você não pode, eu posso gritar, você não pode, eu posso sentir raiva, eu posso perder o controle, você não pode. E aí, quando essa criança, né, vira adolescente e ninguém mais consegue pressionar, não tem mais força, ela se solta, né? E é uma mola com pressão, isso. Caramba, e às vezes fica anos ali pressionando. Fica anos, e aí vira essa pessoa que explode com uma certa facilidade, né? E esse personagem adotado te faz sobreviver. Então, assim, quando eu sou constrangido, quando eu sou ameaçado, quando eu sou exposto, a minha agressividade, a minha explosão me protege de uma certa forma. Agora a gente conversou nos bastidores, eu tinha um personagem, tem um que é da inteligência, dos estudos, como que é? Tem o personagem que adota o valor, né, no conhecimento. Então... Esse aí era eu, explica aí, como que é esse personagem? Eu vou explicar por quê, vou me abrir aqui hoje, Rafael Arruda Cast abre o jogo, vamos lá. São pessoas assim que todo mundo quer se sentir aceito e importante. É uma necessidade humana, né? É uma necessidade humana. Todo mundo quer se sentir assim. E às vezes você não encontra. Você foi o terceiro filho, né? A gente nunca falou sobre isso, mas eu já analisei. E vai falar já aqui. E vai falar já aqui na estreia. Tá vendo, Vini? Já vai falar no negócio funcionando. Eu falei que não ia ter corte. Pois é. Você foi o terceiro filho. Então, é difícil quando tem muitos filhos, porque os pais não vão conseguir atender, ainda mais antigamente, não se estudava nada sobre isso, as necessidades de cada filho na sua particularidade, né? Mas eu sou jovem, tá? Não sou de antigamente, eu sou ainda... Você é jovem, né? Você é jovem. Mas assim, por exemplo, às vezes você percebeu, porque nem tudo também é que os pais fazem, mas é a percepção que a criança tem sobre o que os pais fazem. Uhum. Então, às vezes você percebeu que o teu irmão mais velho se destacava nisso e você não ia conseguir se destacar tanto quanto. Uhum. O teu irmão do meio se destacava nisso e você não ia conseguir também tanto quanto, mas você precisava do senso de pertencimento, você precisava trabalhar isso de uma certa forma. Então, na sua percepção, talvez você viu que sendo inteligente a mais que os seus irmãos, ou que você tinha essa vantagem em relação a eles, isso poderia ser o seu valor. Então, o Rafael é mais esperto, o Rafael, ele pensa mais rápido, o Rafael aprende mais rápido, e aí eu vou sendo aceito e importante. Isso, sem, os adultos às vezes, eu vão entender. falando isso. E isso pode não ser racional.
É intuitivo, talvez, da criança. É intuitivo total. A criança não articula. Ela não tem maturidade pra falar assim, eles perceberam que eu sou inteligente, então agora eu vou usar isso. Aí vai na malícia. Não tem como ser, porque a gente não consegue perceber. A gente não percebe isso nem depois de adulto. Né? Depois de adulto a gente percebe, eu sou bom nisso, mas eu não consigo ter a noção, né, que isso me traz valor, assim, de uma certa forma, não é consciente. E aí adoto esse personagem da inteligência, ou seja, eu não sou muito bom, por exemplo, nas artes marciais, mas eu sou muito bom com números. Eu não sou muito bom na parte sentimental, mas eu sou muito bom em transmitir conhecimento. E eu começo a perceber isso. Então, assim, eu não faço isso muito bem, mas eu tiro boas notas. Eu não faço isso muito bem, mas eu sei ler bons livros. Daí o pessoal fala, eu quero fazer trabalho com o Rafael. Isso é um bom exemplo. Os próprios amigos, né, comunicam pra você que o teu pertencimento, a tua inteligência é importante. Então, assim, eles me escolhem. E era um meio de sobrevivência, porque, por exemplo, eu nunca fui o galã da escola, mas eu era o engraçado. Eu nunca fui o galã. E eu nunca fui o mais forte. Pensa num menino cabeçudinho, magrinho. Era eu. Então eu nunca fui o mais forte, eu fugia de briga. O pessoal me chamava de galinha, não gosto de brigar. Eu fugia de briga, eu fui treinar, depois eu fui treinar arte marcial. Fui treinar taekwondo, sou bicampeão paranaense de taekwondo. Sabia, Gabriela? Sabia, né? E aí quando eu fui treinar taekwondo, eu falei, eu vou bater em todo mundo. Cheguei lá, qual que era o juramento? Não fazer mau uso do taekwondo. Significa que não podia brigar na rua. Então, o meu tiro foi pela culatra. Mas enfim, brigar, eu não podia ganhar território brigando. Entendeu? Porque eu não gostava de briga, fraquinho da turma. E aí eu ganhava a verdade, na inteligência. Isso, na inteligência. E pode ver, sabe na escola tem muito isso, né? Vamos lá separar times. Aí não fica lá, né? Tem um dó disso, gente. A criança não fica lá por último esperando. Nossa, várias vezes eu fui o último, de verdade. Eu fui o último. E aí, o que acontece? Eu já sabia que ia ser o último, né? Aí eu já falava antes, gente, eu vou no time que sobrar. Entendeu? Antecipava a minha dor, né? Antecipava a tua dor. Só que daí você destacava na inteligência. Era o primeiro a terminar as tarefas. Era o mais rápido. Eu não fazia tarefa em casa. Ajudava os professores. Devia ser puxa-saco de professor. Não era. Eu fazia tarefa em casa. Eu fazia tarefa em... Então, não, desculpa. Eu fazia tarefa na escola. A professora já dava tarefa, eu já fazia na hora. E você se destacou nisso. Onde é que tá o problema? Então, assim, os personagens, ele sempre vai trazer... né, ele vai trazer vários ganhos, o personagem, para nossa vida. Onde é que traz o prejuízo? Quando a gente quer evoluir. Então, por exemplo, às vezes você percebe que você quer dar um passo a mais na sua carreira profissional, mas daí bate o teu personagem. Você estudou para isso? Você tem que buscar mais conhecimento. Você tem que saber mais. Né? E aí você... E aí nunca tá bom, né? Então aí eu quero fazer outra pós-graduação, agora eu quero fazer mestrado, agora eu quero fazer doutorado, agora eu quero fazer pós-doutorado, e eu nunca vejo em mim qualidade suficiente ou conhecimento suficiente. Nunca é bom bastante, tem muita né? gente... Aí vira patologia. Tem muita gente que é PhD, né? É patologia ou não? Depende, né? Se isso traz algum transtorno e falta de desenvolvimento, a psicologia pode associar algum tipo de transtorno, mas não necessariamente. Ele se resume em medos, né? Em inseguranças, em ansiedade. A gente tem muita ansiedade. É uma crença limitante muito forte, que eu não sou mais que aquilo se eu não estudar. Que assim, o teu valor tá naquilo que você sabe. E você percebeu isso. Se você vai falar de alguma coisa que você não tenha conhecimento do todo e alguém te questionar, o teu medo vai refletir o quê? E se te perguntarem e você não souber responder? E se te perguntarem e você não for o melhor na resposta? Mas eu tinha isso. Eu demorei para assumir. Eu me lembro que uma vez a gente estava em casa e eu gostava de falar de inteligência emocional. E aí, vou contar essa história para vocês. Eu fui fazer um curso de um cara que eu admirava muito, que é o Tony Robbins. Fui lá em Los Angeles e a Gabi me apoiou para eu ir fazer esse curso. Eu falei assim, eu vou voltar desse curso, minha missão é voltar com uma palestra de inteligência emocional. E eu sempre falava exatamente isso que a Gabi acabou de falar. Eu não sei o suficiente. Era essa comunicação interna que eu tinha, esse era o driver que eu tinha. Eu não sei o suficiente. E aí, o que acontecia? Eu nunca tinha palestra, eu nunca falava profissionalmente sobre inteligência emocional, mesmo eu gostando daquilo, mesmo eu vivendo aquilo. Aí eu fiz um exercício lá, Gabriela, sobre essa mudança de crença. Eu não mudei do dia para a noite o meu conhecimento, mas eu mudei minha forma de olhar para o conhecimento que eu tinha, entende?
Então, ao invés de eu falar eu não sei o suficiente, eu passei a pensar o seguinte, peraí, eu já estudei muito sobre isso. E se eu fizer palestras, eu não vou fazer isso para PhDs, eu não vou fazer para cientistas, eu vou fazer isso para quem nunca ouviu disso, talvez. E aí, eu mudei a minha forma de eu me comunicar comigo mesmo. Eu passei a falar assim, ó, o que eu sei é suficiente para ajudar muita gente. E eu me lembro que eu voltei de lá com a palestra pronta, porque teve tempo ali para preparar, voltei com a palestra pronta e essa palestra fiz centenas de vezes, já milhares de pessoas assistiram, já recebi feedback de pessoas que saíram da depressão depois de um insight que teve dentro da palestra que acabou virando um mini workshop. Ou seja, se eu não tivesse mudado essa crença, essa forma de eu me comunicar comigo mesmo, talvez até hoje eu estaria falando, eu não sei o suficiente. E essa reflexão que eu queria trazer para as pessoas. Às vezes a gente está preso ainda nesses personagens da nossa infância e a gente está preso lá no passado e deixando de viver o presente, aquilo que a gente nasceu para viver. A gente viver todo o nosso potencial, mas a gente não tem consciência de que vem de lá. Então, olha só, talvez quando a gente fala que você que está aí em casa, ou treinando, ou andando de carro e ouvindo a gente, e estranhou eu chamar a Gabi aqui para falar de infância, falou, poxa vida, mas eu vou aprender hoje aqui como educar meu filho. Não, não só isso. É importante que você olhe para você em primeiro lugar, para a sua infância, para a criança que você foi. Essa criança precisa estar bem para você viver uma vida adulta de qualidade, deixar lá atrás o que tem que ficar lá atrás e trazer as coisas boas de lá, os aprendizados lá de trás. Faz sentido isso que eu tô dizendo ou eu tô maluco, Gabriela? Não, faz total. E tem uma outra coisa importante, é que assim, os personagens ele vai trazer ganhos, né? Os personagens trazem ganhos, mas o prejuízo dele normalmente tá no relacionamento. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um personagem, a gente só falou 2 personagens até agora, né? São 7, 8 personagens que a Laura Gutman traz. Antes de você terminar eu vou pedir para depois só você listar os outros, não vai dar tempo da gente entrar em todos eles, mas eu queria que você listasse. E é lógico que depois, se você quiser saber mais sobre isso, você vai seguir a Gabriela lá no Instagram, conexão.parental. E ela traz vídeos incríveis falando de tudo isso. Tem séries sobre os personagens lá? Não, os personagens é dentro da mentoria da criança interior. Ah, e dentro do M12 também, entendi. Dentro do M12. Mas você manda perguntinha pra ela responde. O que eu tava falando? Me perdi. Você tava falando desses personagens que a gente citou agora e você ia falar dos outros sim, personagens. O problema que traz é no relacionamento. Então, certo. Por exemplo, normalmente as pessoas que se preocupam tanto com o conhecimento, elas se tornam um pouco mais insensíveis em algumas áreas, né? Então, não conseguem expor o que sentem, têm dificuldade em ser vulnerável, né? Em mostrar a sua fragilidade, em falar dos seus sentimentos, não fala da sua vida, das suas dores, dos seus problemas, esconde tudo isso. Então, para se proteger, né? E quando vai falar sempre de uma forma mais racional. As pessoas que buscam esse conhecimento, elas são mais racionais do que emocionais, né? E às vezes não bate, né? Como a gente falou uma vez de você. Você é um cara sensível. Tá vendo, gente? Sou sensível. Mas é verdade. O Rafa, ele é humano. Mas ele tinha dificuldade em falar dos sentimentos. Quando a gente casou, lembra? Eu sempre perguntava, a gente precisa ter uma DR, né? Discutir a relação. Vai vendo, Vini. E ele não queria discutir relação, ele não queria falar. E quando ele ia falar, ele não conseguia falar, né? Na forma de se expressar em relação à vida, era muito mais racional. Por quê? Porque era um personagem que fez sentido. Então, se eu quero evoluir no meu casamento, se eu quero evoluir na minha profissão, se eu quero evoluir na minha maternidade, na minha paternidade, eu vou ter que descobrir esse personagem, saber que ele vai caminhar comigo para sempre, ele faz parte da minha vida, mas eu posso equilibrar o meu comportamento a partir do conhecimento. Joia. Olha aí, ó, no nosso programa de estreia, no nosso podcast de estreia, já a primeira consulta do Rafael Arruda ao vivo para vocês. Fala rapidamente dos outros personagens aí. Eu não lembro todos de cabeça, mas tem a necessidade de rigidez, que são as pessoas que têm dificuldade em flexibilizar, as coisas precisam ser sempre daquele jeito. Tem o workaholic. O workaholic. Tem o workaholic que... Eu já passei por aí por um tempo. Você já passou por alguns, meu amor.
Graças a Deus foi se libertando, né? E tem aquele um que me chama bastante atenção. O workaholic é o que trabalha muito, né? Que não consegue encontrar o valor se não estiver fazendo alguma coisa, e normalmente é fora de casa. Faz. Só pode estar trabalhando. Tô trabalhando, tem que estar fazendo alguma coisa, produzindo, senão não me sinto de valor, né? Tem aquele que me chama a atenção, que é de um bunker, que é aquele que se esconde, pode estar vivendo em meio ao caos, mas ele está escondido lá dentro do mundinho dele. É o fantasma. Ele é o mesmo? É o fantasma? O fantasma é aquele que vive nos bastidores, né? Tá sempre escondido. Tem o de superioridade, é aquelas pessoas, sabe? Eu já sabia disso. Ah, sim, agora eu lembro. É verdade, eu tinha me esquecido, mas eu já estudei sobre isso. Isso aí não é arrogância? É uma superioridade, né? Ele não pode mostrar uma fraqueza. Sim, de uma certa forma se torna arrogante. Mas esse personagem, ele mostrando que ele sabe, que ele pode, que ele consegue, que ele é superior, ele tá conquistando o valor dele de uma certa forma. Tem os supercontroladores, que são aqueles que nada pode fugir daquilo que eles pensaram. Isso causa uma ansiedade, uma angústia muito grande, quando eu imagino que as coisas não vão acontecer como eu imaginei, né? Como eu pensei. Por quê? Porque se tudo estiver dentro do meu controle, eu me sinto confortável. O que foge do meu controle, eu tenho medo, né? Então, eu me torno uma pessoa inflexível. E acho que é isso. Olha só. E eu costumo dizer o seguinte, que a pior situação, quando a gente está aqui, por exemplo, nesse podcast, se tem algum que adota esse personagem de superioridade, que tem um pouquinho de arrogância, a arrogância é o que impede a gente de crescer. Porque a gente acha que o que a gente já sabe é suficiente. E a gente não abre os nossos ouvidos e os nossos olhos para ver. Os nossos ouvidos para ouvir, os nossos olhos para ver o que o outro tem para ensinar para a gente. Porque a gente sempre sabe mais do que aquela outra pessoa. E em diferentes níveis. Por quê? Porque a gente quer ser aceito e importante. Novamente, aquele assunto que você trouxe aqui no começo. Então, olha só. Que insight que eu queria compartilhar a partir disso que a Gabi disse para você. Se você quer evoluir, se na situação que você está hoje, profissional e pessoal, você não está satisfeito, não está feliz, é porque você precisa evoluir. Você precisa aprender algo que talvez você não aprendeu. Mas a gente só vai aprender algo que a gente não aprendeu se a gente tiver uma mente treinável, uma mente ensinável. E o arrogante, ele não tem essa mente, porque ela está bloqueada, ela está blindada. Qual que é o contrário da arrogância? É a humildade. Mas a humildade não com aquela imagem do bom samaritano, vestindo uma túnica. Humilde não é você ser bobo, não que o bom samaritano seja. Mas às vezes a gente tem uma ligação. Humilde é bobão, porque ele sempre cede. Não, humilde, ele tem a sabedoria de abrir os olhos para ver e os ouvidos para ouvir e aprender algo novo. E assimilar e incorporar aquilo no dia a dia dele. Então olha só, se você se identificou com esse personagem que a Gabi falou de superioridade, talvez esteja faltando você olhar um pouquinho para essa humildade. O humilde é o cara muito sábio, porque ele está aprendendo o tempo todo. A gente poderia aprofundar, fazer um podcast só dos personagens aqui, mas tem mais assunto para a gente entrar. A questão da humildade, ela tem relação total com os personagens e com a infância. Porque assim, se eu, enquanto criança, tinha uma personalidade forte, vivi num lar tóxico, e, por exemplo, via minha mãe sofrendo no casamento em relação ao meu pai. E minha mãe tinha uma posição mais humilde, de submissão, de aceitação, né, de não contra-argumentar, não revidar. E eu já era mais agressivo, só que acabava na violência. A percepção da criança, ela não vem acompanhada de reflexão. Ela é ao pé da letra, né? A criança é literal, que eu gosto de dizer. Então, quando eu olho para aquilo, eu vejo assim, a minha mãe não soube se defender, né? E isso só trouxe prejuízo para ela. Se ela tivesse brigado, se ela tivesse ido para cima, a criança tem uma interpretação equivocada. Então, quando eu vou para a vida adulta, aquilo que eu analisei quando criança em relação à humildade, que não é a verdadeira humildade, mas foi o que eu consegui que aquela perceber. Submissão eu entendi que foi humildade. Isso, porque não teve ninguém me instruindo, foi como eu consegui perceber aquilo, eu levo pra vida adulta. Então, assim, eu não vou admitir erro, eu não aceito que digam nada pra mim. Qualquer pessoa que é muito boazinha é tonta, é boba, né, é fracote. Porque o meu valor tá na agressividade. Ah, mas você é muito violento. Não sou bobo, é diferente, né?
E aí você tem que analisar o seguinte, ok, tudo isso te trouxe ganhos, te trouxe até aqui? Sim. E o que tá te trazendo de prejuízo? Porque normalmente uma pessoa assim casa com uma pessoa muito sensível. E tem problema no relacionamento, porque não consegue ser empático. Ou uma pessoa assim tem um filho muito sensível e não consegue acolher o filho. E o filho sofre pela falta de acolhimento do pai. Então assim, a vida vai trazendo pessoas para perto de você, relacionamentos que eles exigem que você evolua. E se você não souber dessas dores, você não vai conseguir evoluir. Então, são casamentos que se perdem, são profissões que acabam, porque daí você se torna um chefe arrogante, um líder que ninguém quer seguir, um pai que ninguém admira, e aí os prejuízos começam a aparecer. Olha só, gente, conteúdo muito rico no nosso primeiro podcast, é o ArrudaCast. Olha só, Ed, ficou legal, hein, Ed? Parabéns pela logomarca. Ficou legal mesmo. Na semana que vem a gente vai ter essa logomarca animada, Gabi. Ah, é? É, aqui. Deu um probleminha, mas ela tá aqui, ó. O importante é que ela tá aqui, mas na semana que vem ela vai estar em movimento, assim. E aos poucos a gente vai começar evoluindo esse cenário. A gente teve que começar. E aos poucos a gente vai começar evoluindo. E olha só, vamos patrocinar esse vídeo. De que forma que patrocina? Você deixando um like. Parece que é repetitivo, todo mundo fala isso. Deixa eu te explicar o motivo. Por que você deixa like? Pro YouTube entender que tem conteúdo relevante. Faz esse favor, por gentileza. Deixa o seu like, deixa um comentário, tá certo? E o YouTube vai entender assim, caramba, as pessoas estão interagindo, significa que a gente precisa mostrar esse conteúdo para mais pessoas. Esse é o real motivo. Gabi, obrigado, viu? Tamo junto. Gabi. Diga. Olha só, nas mentorias que eu faço, nos treinamentos que eu faço, fim de semana vai ter Método Coex, eu vou ser muito honesto aqui. A gente encontra, nas consultorias que eu faço dentro de empresas, a gente encontra adultos profissionais já de carreira, mas mimados. Mimados. E em alguns momentos eles têm comportamentos infantis, ou parece que eles esperam a aprovação de um pai. E às vezes não é o pai e mãe que criou lá em casa, mas é um chefe que é pai, ou um amigo que é pai ali no trabalho. Espera aprovação o tempo todo. E quando não é na empresa, é em casa. Tem gente que já é casado, tem filho, já faz tempo na vida, mas ainda espera a aprovação do pai, ainda espera a aprovação da mãe. O que acontece? Que muitos adultos ainda não cortaram o cordão umbilical do pai. Já têm suas famílias, já saíram de casa, já estão com carteira assinada, outros já estão empreendendo, mas ainda tem uma ligação muito forte que precisa da aprovação do pai e da mãe ou de um superior dentro do negócio. São duas coisas diferentes. Existe o adulto mimado, onde ele viveu numa super proteção e ele foi poupado das frustrações. Então, quando eu me deparo com o mundo, eu não adquiri a resiliência, eu não sei lidar com as adversidades, eu não sei lidar com a opinião contrária à minha, e eu me torno um adulto mimado, onde eu quero que tudo saia do meu jeito, eu sou mais rígido, mais inflexível, não quero ceder, e se não for do meu jeito, então não quero brincar, se não for do meu jeito, eu levo a bola, ninguém vai brincar no play. Então, é o adulto que foi mais super protegido, né? Em relação ao afeto, ao carinho, à validação, os pais achando que estava dando amor, super protegeram. E tem o adulto que foi negligenciado, que às vezes a gente olha para isso, muitos olham para isso e acham que aquele adulto é mimado, mas na verdade ele foi negligenciado. Por quê? Ele faz ainda de tudo para conseguir a admiração do pai, da mãe, às vezes no próprio pai e mãe, às vezes terceirizando isso para um chefe, para uma esposa, para um marido, para um amigo. Porque essa pessoa, na verdade, ela fez de tudo para agradar os pais, mas ela não conseguia a validação. Ela não conseguia reconhecimento. Era sempre, não fez mais do que a sua obrigação, poderia ter feito melhor. Então, todo o comentário dos pais, que o comentário desses pais era para que ele se tornasse alguém melhor, mas a criança, mais uma vez repito, ela é uma ótima observadora, mas uma fraca intérprete, ela foi recebendo aquilo como uma rejeição. Então, assim, o que eu faço foi o melhor que eu poderia ter feito, mas não é o melhor para o meu pai. Então, eu não dou orgulho para o meu pai. E aí eu cresço e quando eu me torno adulto, eu continuo refletindo isso nos meus comportamentos. Então, eu vou participar de algum programa, eu vou participar de algum evento, eu vou participar de alguma profissão, eu vou fazer alguma coisa
Eu tenho que contar pro meu pai, eu tenho que buscar isso do meu pai, eu preciso que ele valide o que eu estou fazendo. Então eu trago a minha família, né, o meu pai e minha mãe pra dentro do meu casamento, pra dentro da minha maternidade. Não cortou o cordão. Não cortei o cordão, porque tudo que eu faço é em busca de uma aprovação que eu nunca recebi. Olha só, a gente nem combinou, mas mês passado eu atendi um profissional, ele devia ter uns 45 anos. E ele falou pra mim assim, tô querendo comprar esse carro, um carrão. E ele é um executivo, um cara que viaja o Brasil inteiro, um cara que hoje está bem sucedido. Inclusive, os sócios da empresa onde ele trabalha encorajaram ele, porque ele trabalha num segmento comercial, de que tem uma questão da marca, dele estar bem posicionado. Isso é um outro assunto, daria também outro podcast. Mas assim, todo mundo que está em volta dele, incentivando ele a comprar o carro. Ele me perguntou o que eu achava do carro, eu conheci um pouquinho daquele carro, eu falei que ele estava fazendo um bom negócio, ele achou o carro, e as características daquele carro que ele achou, excelentes, então um negocião. A esposa dele apoiando ele, e aí encontrei ele uma semana depois, eu falei, e aí, fechou o negócio? E, cara, ainda não sei se eu vou, se eu não vou, não sei se eu compro, eu tô na dúvida. Daí eu perguntei pra ele, você tá esperando a aprovação do seu pai? Ele falou, como é que você sabe? Meu pai falou que não é um bom negócio. Então, olha só, ele tem uns 45 anos, todo mundo à volta dele, incentivando ele a comprar, a esposa incentivando a comprar, ele perguntou pra mim, incentivei ele a comprar, a pessoal da empresa incentivou a comprar, mas o pai falou assim, isso aí não é bom negócio não, vai no tradicional, vai no golzinho, vai no tradicional, vai no carro popular. E aquilo pesou demais pra ele. Ele falou, depois ele se abriu pra mim, ele falou assim, por que eu tenho fico preso na opinião do meu pai? E ele, naquele momento, ele parecia um bebezão falando. É porque quando o pai fala pra ele, não, isso não é um bom negócio, reflete as dores lá na infância, quando o pai falava, não faz assim, não, faz assim. É o que eu falo pros pais, né? A gente ficar sempre corrigindo os filhos, a gente não tá educando os filhos. Quando a gente tá o tempo todo corrigindo, a gente tá dizendo pra eles, eu sei o que fazer, você não sabe o que fazer. Opa, peraí, nossa, isso dá um recorte, hein, Vini? Como que é? Repete isso aí dá um recorte. Não, mas agora eu nem sei mais como é que eu falei. Não, mas quando você porque corrigir não é uma coisa boa? Eu aprendi que corrigir é uma coisa boa. Ó, eu fiz até um Reels esses dias, né? Então, às vezes a criança tá lá, vou dar um exemplo que sempre acontece, tá tentando calçar o tênis, amarrar o cadarço. E ela demora, né, pra dar o laço. E aí, o que a gente faz? Não é assim que faz. Passa o laço. Daqui que eu faço pra você. Então, ou a criança aparece, às vezes, na sala com um tênis trocado, né? O Davi já fez isso. Aparece com um pé em cada, né, invertido, os sapatos. E aí você pega e já olha automaticamente pra aquilo e fala o quê? Filho, você colocou errado o sapato, filho. Esse é nesse pé e esse é nesse pé. Tá errado. Senta aí que a mamãe vai arrumar pra você. Ou seja, o que você fez é errado. Eu sei como fazer. Então, imagina isso a infância inteira em diversos cenários. Quando eu cresço, eu sempre vou ter dificuldade em valorizar as minhas escolhas, porque elas sempre foram expostas como erradas. Sempre foram tratadas como poderia ter sido diferente, poderia ter sido melhor. Fez, mas não do jeito que deveria. Então eu passo a ter insegurança nas minhas escolhas. Isso vai refletir lá na frente. Automaticamente, a criança ela quer se sentir amada pelos pais. Se tudo que eu faço está sempre sendo corrigido pela minha mãe e pelo meu pai, eu não passo valor no que eu faço. Então eu não tenho valor, eles não gostam de mim, eles não me aprovam, eles não reconhecem. É diferente de a criança chegar com um tênis invertido e você olhar e falar, olha, você conseguiu calçar o seu tênis. Porque ela conseguiu, não conseguiu? Ou seja, você vê a parte boa naquilo. Isso, porque o esforço, a concentração, calçou errado, mas ela calçou o tênis. Você conseguiu, parabéns, filho, muito bem. Você consegue das próximas vezes. Você viu só como você dá conta? Agora vem cá, olha pro tênis da mamãe. Olha pro seu. Né? Tá igual? Tá tudo certinho? E assim, não necessariamente eu preciso corrigir na primeira vez. Se ele quiser sair com o tênis torto, ele vai andar, ele vai perceber que tem algo estranho. E aí você pode dizer pra ele, ó, e se a gente trocar o pé? Entende? Deixar que a criança mesma perceba o erro. Em outras ocasiões eu posso sugerir. Olha, parabéns, você fez, você conseguiu. Mas vamos trocar os pés, senão você vai andar, você pode cair. Mas não já desvalidar o comportamento da criança. Porque eu acho que eu tô corrigindo, eu tô educando, mas eu não tô. A Maria Montessori tem uma frase que ela fala que ajuda desnecessária... Toda ajuda desnecessária é um obstáculo na aprendizagem da criança, né?
Então, isso pode ser, o exemplo que você trouxe dessa pessoa que conversou com você, pode ser isso. Às vezes o pai tentando corrigir comportamentos, querendo que o filho fosse como ele, ou querendo que o filho fizesse o que ele gostaria de ter feito na infância. Ou que não tivesse as frustrações que ele teve. Isso. Evitar essas frustrações também pode ser ruim. Também, porque daí desvalida o comportamento daquela criança. Porque assim, as dores que eu tenho como pessoa não são as dores que os meus filhos têm. Né? Os meus filhos têm outras dores. O que serviu pra mim, nem sempre vai servir pra eles. Eles não têm aquela ótica. A ótica, ela é minha. Então assim, às vezes, quando ele decidiu aquele carro, ele foi contar pro pai dele empolgado. Pai, tô pensando em comprar o carro X. E o pai pega e fala assim, não é um bom negócio. Ativa todos os gatilhos de toda uma infância onde ele foi desvalidado. Então assim, se eu comprar o carro que eu quero, mais uma vez eu vou estar fazendo algo errado. Meu pai não vai sentir orgulho de mim. Mas certeza que se o pai dele falasse assim, vai lá e compra, ele não ia ouvir mais ninguém. Não ia ouvir mais ninguém. Ele teria comprado. Isso, mas esses adultos, eles vão... Eu falo, você vai esperar mumificado. Porque o teu pai não vai te dar. Porque se ele não tá passando por um processo de autoconhecimento, se ele não tá numa evolução, se ele não entende que essa comunicação dele ela é prejudicial pra você, ele não vai falar, pô filho, que legal, compra esse carro. Não é o que eu compraria, mas se é o que você quer, vai lá e compra. Tá, e qual que pode ser um caminho aí? A gente não vai conseguir só nesse podcast entender tudo isso, mas como que pode ser um caminho? Se eu sou essa pessoa, eu tenho esse vínculo, não consegui ainda cortar o cordão com os meus pais. Ou... Eu preciso entender que a visão do meu pai, ela não necessariamente vai ser a mesma que a minha. E que o amor dele independe do que eu tô fazendo. Que as minhas escolhas ferem o meu pai porque diz respeito a uma dor dele, não é a minha pessoa. Então, o fato de eu não estar fazendo o que ele gostaria é porque ele queria que eu fosse aquilo que ele queria ter sido. É meio complexo. Então eu preciso separar. Mas eu preciso separar. Pai, eu sou essa pessoa. Você precisa gostar de mim do jeito que eu sou. E entender, Rafael, que às vezes o pai não vai admitir, não vai gostar. E que você vai ter que aprender a separar isso. É a sua dor, pai. É você, eu sou essa pessoa e é isso, isso e isso que me faz feliz. Sem querer contar, sem esperar. E ainda que conte. Pai, vou comprar um carro. Ah, não vai servir pra nada. É a opinião dele. Eu vou comprar do mesmo jeito. Eu tô sendo o advogado do diabo aqui, né? Tô fazendo as perguntinhas que o povo faz. Mas e o lance? Se eu fizer isso, eu não vou estar deixando de honrar meu pai? Honra e respeito é completamente diferente, né? Honrar o pai é honrar a pessoa que te deu a vida. É admitir que ele sempre vai ser o seu pai. E por isso você vai poder contar pra ele. Pai, comprei um carro novo. Honrar o pai é aceitar a opinião contrária dele sem questionar, sem contra-argumentar, sem querer enfiar a sua opinião goela abaixo do teu pai. Você sempre critica o que eu compro, porque todos os carros que eu escolho é sempre, nenhum é viável pra você. Isso é desonra. Agora, se eu conto isso pro meu pai e ele fala assim, não, você não deveria comprar esse carro, é ruim. Eu falo, pai, legal, é sua opinião, mas eu quero esse carro. Eu vou comprar esse carro, eu não tô desonrando meu pai. Né, as pessoas confundem a desonra com posicionamento, desvínculo emocional. Eu preciso me desvincular emocionalmente da minha família. O que é desvincular emocionalmente? É não ficar dependente da aprovação deles a vida inteira. Mudando completamente a fonte aqui, ó. Na Bíblia diz, deixarás pai e mãe. É esse deixar, você acha ou não? Não, o deixar pai e mãe é o deixar emocionalmente. Né? O deixar pai e mãe é... O que eles me deram, me trouxeram até aqui. Eu honro isso. Né? Até as minhas dores me trouxeram até aqui. Até as minhas dores podem me fazer continuar caminhando. Agora, se eu ficar seguindo a minha vida, levando eles comigo, ou seja, pai, olha pra mim, pai, dá seu aval, pai, aceita quem eu sou, pai, como é que eu educo meu filho? Pai, eu abro essa empresa... Pai, se eu continuar isso, eu não tô casando, eu não tô vivendo a minha vida. Eu ainda sou uma criança adulta esperando que o pai dirija a minha vida. Uau, pesado isso aí, hein? Tem gente que tá refletindo, tem pessoas que tá nesse momento enviando agora o link para outras, fala, assiste desse ponto, ouve desse ponto porque é pesado. Não vai dar tempo da gente falar tudo que eu queria falar com a Gabi aqui, eu acho que a gente vai ter que marcar um outro podcast. Vai ter um outro podcast que eu vou querer falar sobre a comunicação não violenta, como a gente comunicar, e a Gabi manja muito sobre isso, como a gente se comunicar sem julgar outra pessoa,
falar sobre atitude, não falar sobre caráter, não falar... É muito legal esse assunto. Combinado? Podemos fazer outro dia sobre isso? Uhum. Já que eu citei aqui a Bíblia... Lá vem. Você coloca no teu Instagram, às vezes você tá falando de neurociência, às vezes você tá falando da Bíblia. Eu sei que você leva um monte de porrada por isso, assim. Não se discute fé com Deus, você não põe Deus na ciência. O que você acha de tudo isso, Gabriela? Polêmico! É mimimi. Assunto polêmico! Eu acho que é mimimi, porque Deus tá em tudo, Deus tá em todas as coisas. Você não esconde a sua fé. Não escondo. E assim, as pessoas esses dias me falaram assim: você acredita num livro que foi escrito por pessoas, e as pessoas, elas não são confiáveis. Quem fala da ciência? Os animais? A ciência, ela é feita por pessoas. Os estudos são feitos por pessoas. Mas daí tem comprovação? Com base em quê? Você vai acreditar nessa comprovação, sendo que é uma pessoa que está dizendo que fez uma comprovação. Se você for questionar a confiança, né, nas pessoas, então a ciência, ela também pode ser questionada, porque ela também é feita por pessoas. A diferença é que a Bíblia foi escrita por pessoas, mas as pessoas foram instruídas por Deus. Né? E tem vários filmes hoje em dia que provam que a própria fé, ela é comprovada pela ciência, né? Que Jesus realmente existiu, nunca ninguém achou o corpo dele, os estudos provam lá do mar, né? Do mar que se abriu, foi achado as carruagens no fundo do oceano. Então, assim, o homem fora da Bíblia também provou através da ciência que algumas coisas que foram contadas na Bíblia, elas realmente existiram. Então, se você tem dúvida, é só você procurar a fundo. Então, esse questionamento mas a ciência é comprovada, a Bíblia foi feita por homens, a ciência também é feita por homens. Então, assim, eu deixo bem claro, o meu trabalho, ele é pautado na ciência e na minha fé. Eu não sou psicóloga, então eu posso falar da minha fé. Psicologia, o Conselho de Psicologia não autoriza os psicólogos a misturarem a crença deles, a fé com que eles estão disseminando. Eu não faço terapia, né? O meu processo não é terapêutico, então não mexo com a mentalidade, né? A saúde mental das pessoas. Meu processo envolve conhecimento, neurociência, coaching, PNL. Então, e tem a minha fé. E eu dissemino isso, eu passo isso, eu acredito em Deus, acho que Deus está em todas as coisas. E quanto mais a gente buscar Deus, mais a gente se aproxima da nossa evolução, da nossa essência, mais feliz a gente fica. Quanto mais longe de Deus, mais problemas, mais prejuízos a gente absorve na vida. Gente, eu admiro demais a Gabi, que ela tem uma sabedoria. Às vezes ela leva umas pauladas na internet, ela recebe umas mensagens agressivas de pessoas que não concordam com o posicionamento dela, porque ela tem uns posicionamentos bem polêmicos. Tem um vídeo que eu gravei que eu falo desagrade pessoas. Ela desagrada pessoas mesmo. O que é desagradar pessoas? É você estar firme no seu posicionamento. E quando você é firme no seu posicionamento, vai ter pessoas que não vão concordar. E aí, se você ficar cedendo toda vez, você não está firme no seu posicionamento porque você quer agradar todo mundo. Então, logo, eu preciso desagradar pessoas se eu quero me manter convicto naquilo que eu acredito. E a Gabi sabe muito bem desagradar pessoas. Como que você lida com isso, assim, levando paulada? Me lembro que esses dias você fez um post polêmico lá, o povo te detonando. Eu falei, Jesus, Gabriela do céu, como é que você tá? E você deu risada. Assim, não, gostar eu não gosto. Ninguém gosta, né, de receber paulada. Deu risada de mim, tá, gente? Ela não riu das pessoas, ela riu de mim, do meu comportamento. Porque você tava apreensivo, né? Eu não gosto, mas assim, eu consigo separar que não é sobre mim. É sobre eles. Como assim? O meu posicionamento... As pessoas, elas não conseguem ouvir as outras pessoas e entender que as opiniões podem ser diferentes. Se eu penso diferente de você, então eu estou rejeitando você. Uhum. E eu acredito que muitas pessoas são assim mesmo. Se eu penso diferente, então você não serve pra mim. Mas não precisaria ser assim. Eu posso pensar diferente, não rejeitar você, eu só não concordo e a gente pensa diferente. A gente talvez não tenha como ter um relacionamento, porque a maioria das coisas a gente pensa diferente, mas as pessoas associam os pensamentos contrários com rejeição. Então, se você tá dizendo isso, então quem eu sou é errado pra você. E não necessariamente, não é a pessoa em si, mas é o que você faz, são as suas escolhas. E quando eles vêm e atacam, né, e falam... pessoas mesmo, eu defendo, né, que você não precisa bater no filho para educar.
Eu sou totalmente contra a violência. A agressividade, pra mim, ela não educa em nada, ela só causa medo. E tem muitas mães que vêm e falam, né? Eu apanhei e não morri, né? Eu tô viva até hoje. Não morreu, mas deve tomar ansiolítico, deve fazer tratamento pra depressão, deve ser insegura, deve ter medo e não confiar nas pessoas. Então não basta não morrer, né? E você não bate no seu filho pra que ele morra, você bate pra educar. Então assim, ele não morreu, mas também não tá educado. E quando ela tá criticando e vem falar pra mim disso, na verdade ela tá defendendo um posicionamento que é dela, porque se ela parar pra me ouvir, então tudo que eu fiz tá errado. Então ela se sente ofendida porque pra ela, o que ela escolheu foi errado. Então não é sobre mim, é sobre ela. Ela não aceita os erros dela, não consegue olhar pra esses erros e levá-los como aprendizagem. Então o que eu posso evoluir agora? O que eu posso aprender agora? Não, é mais fácil eu desvalidar o que ela tá falando, porque daí eu valido tudo aquilo que eu fiz. E as pessoas não querem crescer. Então, quando eu escuto crítica, eu consigo, na hora, na leitura da crítica, ou quando eu tô escutando, entender qual é a necessidade, a dor daquela pessoa que ela tá defendendo. E aí, às vezes, eu tenho até compaixão daquela dor, porque são pessoas muito sofridas. As pessoas que mais brigam, que mais querem bater, são as que mais apanharam na vida. Olha só. Gabriela, estamos chegando na reta final, tenho um desafio pra fazer pra você aqui. Um joguinho pra fazer com você. Você gosta de joguinhos? Você tá só me pegando de surpresa. Mas é claro, aliás, nada é combinado. Não fui brifada do conteúdo aqui. Não fui brifada. Nem assim recebi um roteirinho, ó, vamos falar sobre isso. Não, já estão falando que é nepotismo, trouxe a Gabi primeiro, gente, entendeu? Não seu foi, combinado. Não foi combinado, não foi nada só combinado. Combinamos que você estaria aqui. Não, você vem conversar? Vou conversar. Pronto. E ponto. Eu vou fazer um desafio pra você. É um desafio dos porquês. Tá bom? É um desafio. Vamos ver aonde a gente vai chegar e depois eu explico qual que é o objetivo desses porquês. Vamos saber os porquês da Gabi. Gabi, você está preparada? Tem tempo pra responder? Tem que ser rápido. Bate e volta? Tem que ser rápido. Gabi, preparada? Uhum. Por que você escolheu essa profissão, essa carreira? Por quê? Pra fazer justiça pela infância. Por que você quer fazer justiça pela infância? Porque as crianças não são vistas. Por que as crianças não são vistas? Porque fomos adultos que não fomos vistos nas nossas infâncias. Por que nós somos adultos? Somos adultos que não fomos vistos nas nossas infâncias? Porque as pessoas não tinham esse conhecimento, não buscavam isso. E por que elas não buscavam isso? Porque não sabia que isso era uma dor. E por que elas não sabiam que isso era uma dor? Acho que porque as pessoas podem elas se acostumaram a viver com os prejuízos. A vida é assim, o mundo é assim, todo mundo sofre, né? São as crenças limitantes. Eu não identifico que eu posso ser diferente, que existe algo diferente antigamente, né? Hoje está se permitindo pensar assim. E por que antigamente elas pensavam assim? É o jogo dos 7 porquês, esse é o último porquê. Eu queria que você explicasse melhor. Por que antigamente elas pensavam assim? Por que você quer fazer 7 porquês de perguntas? Quem faz o porquê que sou eu. Por que elas acreditavam que era assim? Eu acho que pode ser por falta do conhecimento mesmo, né? Das comparações. Hoje a gente vive um mundo onde a gente pode dialogar, onde a gente pode contra-argumentar, onde a gente pode pesquisar. E antigamente, porque a gente voltou, né? Com as minhas respostas a gente voltou. Não existia isso. Não existia essa comparação. Todo mundo vivia praticamente do mesmo jeito. Então, se eu não conheço algo novo, eu me conformo com o que eu tenho. A partir do momento que eu me permito e sei que existe uma coisa diferente, é como eu falo assim, ó. A gente tem algumas fases, são 4 fases, né, do aprendimento, do desenvolvimento. Então, eu não sei que não sei. Depois, eu sei que não sei, eu sei que sei e nem sei que sei. O que é isso? Eu não sei que não sei. Se eu tenho uma bicicleta, as pessoas andam de bicicleta, mas eu nunca vi uma bicicleta na minha vida, eu não sei que eu não sei andar de bicicleta. E eu acho que antigamente a gente estava nesse eu não sei que não sei. Eu não sei que existe uma vida diferente. Eu não sei que dá pra pensar diferente. Eu não sei que dá pra evoluir. Eu não sei que dá pra ganhar mais dinheiro. Eu não sei que não sei. De repente a gente foi evoluindo, o mundo foi evoluindo, e eu percebi que eu não sei que sei. Ou seja, tem uma bicicleta, eu sei que não sei, tem uma bicicleta e eu sei que eu não sei andar.
Mas agora eu vi a bicicleta. Agora eu sei que ela existe, mas eu sei que eu não sei andar nela. E eu vou para outra fase. Eu decido andar na bicicleta, eu decido montar nela, eu decido aprender. E eu vou para a fase do eu sei que sei. Eu começo a pedalar, mas não é automático. Eu preciso estudar, eu preciso perceber, eu preciso olhar. Se eu olhar para baixo, se eu me desconcentrar, eu caio. Até que a gente chega no último estágio, que é o nem sei, que é quando se torna automático. Você monta na bicicleta, você pedala, você não precisa mais pensar nisso. Então, acho que a gente foi evoluindo nesse ponto. Lá atrás, né, respondendo o seu último porquê, eu não sabia que não sabia, eu não tinha o conhecimento que existia algo diferente. E com a evolução de tudo, da vida, da era da internet, do mundo digital, a gente conseguiu aprender, descobrir mais coisas e agora a gente tem a chance de continuar pedalando no automático. Então, na verdade, eu queria saber a primeira pergunta que eu fiz, o primeiro porquê, fiz 7 porquês aqui, gente. O primeiro porquê, eu queria saber essa última pergunta. Veja se eu entendi direito. O porquê de você fazer o que você faz é porque você descobriu esse conhecimento todo que não era acessível para todas as pessoas e tua mente explodiu. Sim. E aí você não conseguiu segurar isso só para você. Você viu a transformação que aquilo podia causar na vida das pessoas e aquela transformação era real e você não podia se calar. E olha que legal. Faz sentido ou não? Sim, total. Às vezes a gente faz o primeiro porquê e a gente se satisfaz com a primeira resposta. A Gabi só falou justiça na primeira resposta. Mas a gente se satisfaz com a primeira resposta. E quando a gente se satisfaz com a primeira resposta, ela pode ser um pouco superficial. Ela pode não ter tanta profundidade. E aí eu não tenho clareza do meu potencial. Eu não tenho clareza do meu propósito. E aqui está um segredo muito grande. Muita gente me procura e fala: Rafael, eu tenho medo de falar em público. Eu tenho dificuldade de falar em público. Eu tenho dificuldade de expor as minhas ideias. Porque muitas das vezes o que está me faltando é essa clareza. Depois que a nossa mente explode e a gente sabe da real transformação, que o que a gente sabe pode mudar de verdade a vida de alguém, o serviço que a gente tem pode mudar a vida de alguém, o produto que a gente tem pode mudar a vida de alguém, que ninguém vai calar a gente. Que não dá tempo da gente pensar se a gente está falando bonito ou feio, se a gente está bem vestido ou mal vestido, porque eu estou explodindo. Essa é uma análise que eu consigo fazer dos seus porquês. Cada um vai para um caminho. Mas se isso está claro na mente da Gabi, nada nem ninguém vai segurar ela. Porque o verdadeiro porquê é o 7º porquê que ela respondeu aqui. Esse é o joguinho dos 7 porquês para quê, Gabi? Para trazer clareza e consciência na nossa comunicação interna. Fez sentido ou tô maluco mesmo? Não, fez, é legal, é difícil, né? Porque a gente tem que ficar indo profundo, né? Cavando. E às vezes a gente dá respostas superficiais mesmo. Foi legal. Gabi, estamos chegando à nossa reta final. Quero agradecer. Depois eu te pago um jantar para agradecer esse podcast, a nossa estreia no ArrudaCast. Queria tanto fazer isso, estou tão feliz. Quero agradecer toda a equipe que trabalhou nos bastidores para que isso aqui ficasse pronto e a gente vai fazer muito. Vou chamar o pessoal da equipe algumas vezes aqui. Chama. Talvez o Corba não queira vir. Mas eu vou chamar o pessoal aqui pra vir aqui. Vai ser legal, né? Vai ser legal o Corba. E no Spotify, meu, o que é isso? Vai ser legal, Corba. Vai ser legal você aqui, hein, Corba. Ele participou do ensaio. Imagina os 7 porquês pro Corba. Porque sim. Porque sim. E por que sim? Porque sim. Porque sim? Mas por que você quer saber por que sim? Porque sim. O Ed soltou um alarme aqui que eu acho que é pra encerrar, não é? O nosso tempo está chegando ao fim, senhoras e senhores. Eu tô muito feliz, eu quero agradecer a sua presença aqui até o final. Quero agradecer a sua participação. Quero agradecer você, Gabriela. E pra gente encerrar, eu quero pedir pra você deixar uma mensagem final pro pessoal que tá ouvindo a gente. Espera aí, vocês estão ouvindo esse barulho? Oi? Ah, meu celular. Olha aqui, eu coloquei um timer. E tá um barulho, gente. Eu falei que não ia cortar. Ah, é o primeiro. Eu falei, gente, tá um barulho aqui estranho. Eu achei que fosse o Ed. Eu achei que o Ed jogou esse som aqui, porque eu tô ouvindo aqui também, ó. Vocês estão ouvindo? Eu tô ouvindo aqui. Aí eu achei, eu falei, o Ed mandou um som aqui pra eu entender que acabou. Daí, Rafael, seu som. Mas ficou legal esse negócio aí do som, gostei. Ficou legal, né? Legal, só não precisava durar tanto tempo assim, né? Podia, pois é. Né, dar um alarmezinho. Parece que foi combinado, né? Parece. Mas aí já deu tempo de você pensar na mensagem final que você tem. Não, a mensagem que eu tenho pra deixar é a minha frase, né? Eu acho que quem acredita ser perfeito deixa de evoluir.
Então não é sobre perfeição, é sobre evolução. Não pense que já tá bom do jeito que tá. Não tá bom do jeito que tá, a gente sempre pode melhorar. Então, é isso. Nunca desista de quem você é e dos teus sonhos. Aê, Gabi! Você não pare nunca, não pare nunca. Sim, orgulho, senhor. Sim, orgulho. Senhor. E nós vamos ficando por aqui, encerrando o nosso primeiro ArrudaCast. Que bom que você veio. Olha só, se você quer ver um pouco mais, conhecer outros vídeos, continue aqui no meu canal, mas não deixe de deixar o seu like, o seu comentário, porque é importante para o YouTube saber que esse conteúdo é relevante e precisa chegar a algumas pessoas. Eu tenho certeza que algumas feridinhas foram tocadas no assunto que a gente trouxe hoje aqui. Por isso ele tem que chegar a mais pessoas. Obrigado pela sua presença, a gente vai ficando por aqui e até o próximo ArrudaCast. Tchau!